Começando mais um podcast do Clube B2, hoje mais uma vez um pouco diferente, a gente está com um dos membros aqui e com a sua família aqui junto aqui, né? Que é o Luiz Carlos Assetti, a Maria Flávia, sua esposa, e o Lucas Reis, que é o seu filho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Clube B2. Muito obrigado. Ok. E para começar, vamos ler um pouquinho aqui, eu acho que eu falei para ele que é um dos maiores coisas que a gente vai ler aqui, conta a história um pouco aqui do Assetti e da sua família, da sua carreira. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês se inteirarem e trazer esse contexto. Então, Luiz Carlos Assetti Júnior nasceu em 29 de novembro de 1970, em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Desde cedo mostrou-se profundamente conectado com sua cidade natal, crescendo na rua Francisco José Fernandes, próximo à igreja de São Benedito. Aliás, pelo que você me conta, a história é lá onde você... É isso que a tua história é lá, é isso mesmo? É, na casa que eu nasci e cresci. Você nasceu. Depois a gente vai falar sobre isso durante o podcast. A sua jornada educacional foi marcada por uma diversidade de interesses fortes, por ter um espírito autodidata, né? Estudou no tradicional Colégio Almeida Vergueiro, localizado no centro do Espírito Santo do Pinhal, e também frequentou cursos noturnos na escolinha de comércio, né? Enquanto durante o dia estudava, à noite ia... também no dia estudava no Colégio Cardeal. Aos sábados viajava para as Campinas, né, para as aulas de computação e programação em Basic. Eu vi que você fez bastante coisa aqui diferente. Enriqueceu seus conhecimentos meio de cursos à distância na área de eletrônica e técnicas variadas no Instituto Monitor e no Instituto Universal. E desde criança, Luiz Carlos demonstrou curiosidade e habilidade em múltiplas áreas, né, inclusive completando um curso de pintura automotiva. Essa é nova. Eu fiz o curso de pintura automotiva. Mas nunca usei. Isso que eu te perguntei. Eu nunca usei. Já colocou em prática? Não, nunca usei. Mas na época, eu tinha lá meus 15, 14, 15, 16 anos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Então, tudo que aparecia, eu queria aprender, né? Era, como eu sempre falo, era um aprendizado artificial ou superficial, melhor dizendo. Porque não tinha assim, eu aprendia, mas já perdia o interesse por aquilo, partia para outra coisa. Era uma coisa muito superficial. Mas eu fiz de tudo que você possa pensar. Eletricidade básica de residência, técnico eletrônica. Precisou trocar uma resistência, já sabe como... Resistência de chuveiro eu não me atrevo. Mas assim, fazer uma instalação básica elétrica assim, de um paralelo, né? Ou de uma tomada, isso aí eu faço. Legal, tá vendo? Muito bom. Você sabe fazer isso? Ainda não aprendi, não. Você tem que ensinar. Tem que ser, não vai ser muito moderno, não. Tem que pôr a mão na massa, cara. Tem que aprender. E aí, assim, então, pintura automotiva, né? Aos 12 anos, você comentou aqui, né? Nessa idade, também iniciou uma jornada como radioamador. Sou até hoje. E operador de rádio cidadão, ampliando seu conhecimento em eletrônica. O meu avô, até que eu herdei o nome dele, Laerte, ele era radioamador, tinha aqueles codinomes lá, né? Que PX, não sei o que lá. E ele chegou num nível lá que ele tinha código Morse, sabe? Eu lembro que ele me ensinou ainda, eu sei escrever o nome do código Morse. Eu conheci teu avô. Conheceu? Eu conheci teu avô. Eu já cheguei a falar com ele no rádio, porque eu até ia... O dia que eu... Laerte Antônio de Oliveira. O dia que eu vi teu nome, eu lembrei do Laerte, que a gente conversava. Então, eu já cheguei a conversar. Ele era de Votuporanga? Votuporanga. Não, aqui tinha um Laerte, eu achei que era daqui. Não, então esquece. Porque assim, ele era Votuporanga e ele tinha uma antena que eu conseguia falar com meu pai daqui, que na época era muito difícil. Sim, isso. É rádio amador. Fiz um negócio gigante assim. É rádio amador. Porque a diferença do rádio cidadão para o rádio amador é o seguinte, o PX é o rádio cidadão, é aquele rádio que tem nos caminhões, os caminhoneiros usam. PY2WS. Então, o meu é PU2OCL, eu sou classe C, né? E o teu avô, então, era classe B ou A. Eu acho que quando é código Morse, que ele lembra que ele estava treinando, porque seria classe A, não O classe B e A precisa de código Morse. Eu até confesso, eu sou radioamador desde 1999. E eu não fui para a classe B por causa do código Morse. Que eu não tive tempo para parar e estudar o bendito. Mas eu quero passar para a classe B dentro em breve, depois A. Ele tinha os dois aparelhos, tinha aquele que é do pica-pau, que era... Sim. E aquele que você... batia de lado. É o manipulador que chama. É o manipulador. Então, que eu estava só rapidamente. O PX é o que os caminhoneiros usam. É a faixa do cidadão, 27.000 MHz é a frequência. As outras frequências todas são de radioamadores.
Então tem várias faixas, né? 80 metros, 40 metros, 20 metros, 12 metros, 2 metros, enfim, tem várias faixas. E aqui em São João da Boa Vista eu tinha vários amigos, inclusive tinha um que se chamava Laerte. Ah, tá, mas não era... E aí eu até um dia eu ia conversar, perguntar para você, acabou não surgindo essa oportunidade, mas você vê que você tem parente que é radioamador. Ele fala... O Carlos é ponto e traço, ele falava de idade e dia, até quando eu falasse, meu nome é de idade, e di. Era o Laerte, que era o nome dele, ele me ensinou, foi uma coisa que... Muito legal isso aí, uma cultura importante. Escolha sua carreira jurídica surgiu durante seus estudos da Escolinha de Comércio, ingressou na Faculdade de Direito em Pinhal em 89, momento que também marcava o início da sua trajetória profissional. Durante esse período conheceu a sua futura esposa, Flávia. Então foi na faculdade, isso? Foi na faculdade. Que legal. Compartilhando as salas de aula da mesma instituição. A Flávia, né, advogada especialista em direito empresarial, né, que está aqui com a gente também. E o Lucas também, que está aqui com a gente, que depois, né, mais para frente, veio os filhos aí, né? O Lucas cursou, né, Direito na FEOB. Sim. E está hoje trabalhando com vocês lá na instituição. E tem também o Enzo. O caçula, que é o Enzo, que está estudando. Ainda está estudando. Está ingressando. A família é 100% na área de Direito. Luiz Carlos é especializado em várias áreas de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, Direito Empresarial, Direito Agrário e Direito Minerário. Ele possui pós-graduação em Direito de Empresas e mestrado em Direito Internacional, com ênfase em Direitos Humanos. Atualmente, ele também está cursando créditos para seu doutorado em Direito. Desde 93, Luiz Carlos estuda e trabalha em Direito Empresarial e Ambiental, Direito Agrário e tudo mais, né, como eu já citei. E em 93, ele fundou a Sete Advocacia no Espírito Santo de Pinhal. E em 97, tornou-se um dos pioneiros na especialização e prática quase exclusiva. Aliás, você já contou essa história, a gente já falou sobre isso também, em Direito Ambiental, se destacando significativamente no mercado. Sob sua liderança, o escritório 7 Advocacia foi reconhecido por 5 anos consecutivos como um dos escritórios de referência em Direito Ambiental pela Huhu Legal, uma prestigiada empresa inglesa especializada em pesquisa de advogados e escritórios de destaque em suas áreas de atuação. Que você já falou que quem não conhece é uma instituição que não é paga, eles fazem uma pesquisa realmente e qualificam e validam as empresas. Então, é uma mega de um reconhecimento aí, nível internacional, que vocês receberam graças ao trabalho de vocês. E não é, como a Sete disse, não é só seu trabalho. Não. É da família toda. Você comentou toda a Flávia, que se não fosse ela, nada aconteceria. Não, a Flávia, ela é o responsável, ela é a responsável pelo escritório estar onde está. Por que eu falo? Porque sempre sou eu que apareço. E não é justo, né? Porque a Flávia é a pessoa que está sempre por trás me dando suporte, é a pessoa que me ajuda em tudo que eu preciso. Então não é justo ela não aparecer, né? Em todas as vezes que tem alguma entrevista, que tem algum podcast, só eu apareço. E nessa aqui, eu falei, não, você vai lá, vamos lá, eu quero que você apareça, porque ela tem o mérito dela, né? Porque é ela que me deu suporte para conseguir fazer tudo isso que a gente vou falar para você, né? Eu desisti de fazer mestrado, porque eu vi uma estatística, mestrado, doutorado, que 70%, acho que o mestrado e doutorado é até pior, que separa. É verdade. Eu falei assim, eu não vou nem correr o risco de fazer isso. É verdade. Então você vê, você deu um suporte, porque você conseguiu fazer todos esses cursos. É verdade. Porque você teve um bom suporte ali familiar. Exatamente. Porque exige muito, né, da gente. Exatamente. Esse tipo de... Então, parabéns, Flávio. E agora o Lucas e o Enzo chegando para poder complementar o time aí. Bom, vamos começar então com as perguntas aqui, devidamente a todos apresentados. A primeira pergunta que eu gosto de fazer, que eu acho que é legal, que vocês podem responder, acho que pode a Flávia, até na percepção dela lá de fora, vocês dentro do clube, qual que é, né, a percepção, qual que vocês têm achado do Clube B2, qual que é, na visão de vocês, qual que é a importância, que tipo de resultado que vocês estão colhendo em relação a isso? Eu queria ouvir a opinião de todos em relação a esse ponto. Eu vou começar. Eu tomei a iniciativa, né, de conversar com o Leandro, né, do Clube B2, e fui muito bem recebido, e vocês todos, né, me receberam. Eu até, aquele momento, eu não o conhecia, né, Laerte? Eu fiquei conhecendo posterior a essa conversa que eu tive com o Leandro, e na hora eu já tive interesse de participar. O principal interesse meu no Clube B2 era que os meus filhos, o Lucas e o Enzo, estivessem ali no meio empresarial.
Esse era o principal objetivo meu. Muita gente pode ter objetivo de estar no Clube B2 para estar próximo de empresários, para colher frutos de, não, é mais serviço. Eu não pensei nisso. O meu objetivo era deixar os 2 filhos, o Lucas, que está agora como advogado, né, recém tirou o número da OAB dele, está fazendo alguns meses, e o Enzo, que está ainda no meio do curso. Por quê? Porque quando eu comecei lá em 93, eu demorei anos para conseguir aprender como conversar com o empresário, como se comportar numa reunião com empresários, como apresentar o escritório para um empresário. Então, na hora que eu vi o Clube B2, eu falei, é a oportunidade para os 2, o Lucas e o Enzo, aprenderem rapidamente, de uma forma muito prática e didática, porque lá nós conversamos sobre livros, como aqui estão, sobre teorias e tal. Então, para mim, foi esse o ponto, né? Tanto é que eles participam mais das reuniões do que eu, né? Mas eu, particularmente, agora falando de mim, quando eu vou na reunião, eu me divirto. Eu gosto das conversas que ali estão, eu tento passar alguma informação, tento fazer o contraponto sempre, né? Eu tento fazer isso. Em algumas reuniões eu fico mais quieto, porque não tenho com que colaborar, mas em outras que eu percebo que eu tenho como fazer o contraponto para gerar um debate, ou mesmo um raciocínio do pessoal que está ali, né? Falar, opa, vamos pensar nisso, eu gosto de pontuar, né? Então, são esses 2 pontos que, na minha opinião, faz todo mundo crescer, né? Essa que é o ponto de vista meu. O que vocês acham aí, Lucas e Flávio? Lógico. Eu vou falar dos bastidores. Isso, né? É legal. Então, o que eu percebi foi assim, inicialmente os meninos, eles não entenderam muito o ponto de vista do Luiz. Por que eu tenho que ir lá? Afinal de contas, eu não sou o dono do escritório. O que eu vou fazer lá? Aí, ao longo das reuniões, eles foram percebendo o objetivo do Luiz, que foi muito mais do que ir lá e participar. Eles estão aprendendo a lidar. Como é que se comporta perante um empresário? Como é que você vai expor o que você faz? O que você tem para oferecer para o cliente? Sem contar a troca de experiência que eles têm lá. Então, por exemplo, um dia desses o Enzo veio falando, nossa mãe, que legal, eu estava lá, eu estava até meio assim, sem saber como me comportar, mas aí tinha um moço lá, me citou o nome, e ele também estava que nem eu, então eu percebi que, sabe, ali a gente está tudo mais ou menos no mesmo nível, então a gente vai acabar crescendo juntos. E, infelizmente, eles não tiveram o dele já é nato, que é esse ímpeto, esse empreendedorismo que já vem desde sempre. Então, eu acho que ali é um lugar que essa habilidade vai ser desenvolvida. Então, eu gostei muito e eles perceberam isso e estão gostando. Muito bom. Só para emendar, né, porque eles já falaram tudo, minha perspectiva é a mesma que a deles. E eu tô achando muito interessante ir lá frequentar, exatamente porque é divertido, a gente aprende, a gente tem perspectivas novas de mundo. Então é uma evolução realmente que agrega para todos, não só para mim, mas eu também acredito que eu posso entregar alguma coisa de útil para todo mundo que está lá. Então é uma troca que é excelente, todo mundo ganha com isso. Certeza. O lance até assim, um ponto que eles assim, pô, eles estão começando, mas é como às vezes tem muitos empresários que estão há muito tempo de mercado, que às vezes eles têm coisas básicas que ele tem dificuldade, às vezes, de se apresentar. É verdade. Né? Então, timidez, né? Timidez. Então, por isso que eu acho que o Coenza, talvez, tem que ter um momento lá de se apresentar, de fazer uma coisa, pô, e aí, será que eu vou conseguir fazer isso? E tem muita gente que tem essa mesma dificuldade, que às vezes fala, pô, será que eu... Só que só vou melhorar fazendo, enquanto eu não me colocar naquela situação. E a vantagem do Google é uma situação controlada, né? Você está num ambiente seguro, um ambiente que as pessoas não vão te criticar, vão te apoiar. Agora, quando você sai para o mercado, que você vai bater numa reunião com um cliente real, dependendo da situação, às vezes o cara não vai ter, não é um ambiente tão, às vezes, favorável. Pode ser que ele, numa dessas, ele te dá uma negativa, alguma coisa que possa... E aí, nossa, e agora? Ali você pode errar. Ali você no pode mercado, errar. não. No mercado, você... É isso que é.
na nossa profissão, por Isso. exemplo, a habilidade de falar e de expor o seu ponto de vista é fundamental. É fundamental. Então, ali é o momento que eles já vão começar a exercitar isso para que na hora que Do vamos ver. a necessidade de cobrá-los, eles vão ter subsídios, né, para argumentar. Muito bom. Show de bola. Fico muito feliz aí com o feedback. Acho que esse é o grande objetivo. Você falou sem querer o lema do nosso grupo. É uma comunidade que cresce junto, que é o que o Enzo falou. Você está mesmo, todo mundo crescendo, que é exatamente o que a gente prega ali, né? Que é essa ideia de, todo mundo junto e vamos fazer crescer. Mas eu quero falar uma coisa Pode aqui, falar, claro. que você não sabe o que eu vou falar, mas eu vou falar. O Clube B2 só existe por causa de você. Você é o cara responsável pelo Clube B2. E você tem uma coisa que eu admiro, que é o desprendimento. Porque você passa conhecimento para os outros, e em toda reunião eu vejo isso. Você tem uma facilidade para passar conhecimento sem pedir nada em troca. Você é uma pessoa muito boa, muito caridosa, porque isso a gente não encontra no mercado. E isso foi uma das coisas que me deixou mais ainda animado e convencido, porque eu sempre tive um lema que é doe ao menos uma gota do seu conhecimento para terceiro. Eu sempre tive isso comigo. Nem sei se isso é uma frase de alguém, mas é uma coisa que eu sempre isso esteve na minha mente. E eu sempre falei isso para os meninos, para os meus filhos, para a Flávia, né, que não custa nada você doar um pouco de conhecimento. E eu achei isso dentro do Clube B2 com você. Então eu quero desde já te parabenizar, porque é uma coisa que eu sempre pensei, né, que é necessário para você ter um mundo melhor. E eu encontrei isso aqui no Clube B2. Por isso que eu gosto tanto, sempre venho, quero ajudar, quero me empenhar, estou sempre mandando mensagem para você. Sim. É por causa disso, entendeu? Muito bom. Nossa, eu fico feliz aí. Fico até, não sei nem como receber isso daí. Obrigado. Aliás, o Lucas também, eu até falei, posso mandar? Cara, manda. Porque às vezes a gente, é difícil a gente também ter muitas ideias, né? E a ideia é que todo mundo ali tenha essa iniciativa e, com certeza, aquelas ideias que você deu lá, a gente vai, em breve, começar a implementar. Mas isso foi uma coisa, desculpa interromper, Pode falar. Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. A vontade que ele teve de mandar a ideia para você. Porque não é uma coisa muito na idade deles, não vou nem perder tempo, ninguém vai querer mesmo, tal. Não, ele falou, não, mas eu vou mandar porque eu acho que vou colaborar. Eles vão gostar da ideia. Com certeza. Então, isso aí é um estímulo que veio de vocês. Que bom, fico feliz. Mas estamos na mesma pegada, essa é a vai. Mas até as ideias que eu te falei, é que assim, a gente vai implementar. A ideia já abriu até a mente, já começa a falar, é meio que cooperativa. Esse é o lance de colaborar. Eu acho que esse é o grande intuito do grupo, como que a gente pode agregar na vida dessas pessoas que estão ali com essas mesmas dificuldades, desafios aí. Então, essa é a ideia. Mas muito obrigado aí pelas suas palavras aí, fico muito feliz e de verdade, isso eu acho que o pagamento para mim é esse, é ter esse pessoal feliz e crescendo ali junto. Para mim, isso que importa. Bom, vamos começar então aqui sobre os interesses aqui, entrando no primeiro bloco aqui. Você falou essa questão de essa curiosidade, né, de querer aprender, de querer tudo, não importa se é da área do direito, se é da área... Isso é só uma coisa sua, é também da família? É da família. Já posso adiantar que é da família. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, porque eu falou aqui de computação, que é parte de programação, eletrônica, pintura, direito. Você também tem algumas coisas que você aprende assim? O que vocês... Eu gosto bastante de filosofia, eu estudo... Olha aí! Estudo, assim. Eu tenho alguns livros lá que eu leio comumente. Eu gosto muito de ler, eu adoro idiomas, paixão mesmo. Eu estudo 3 idiomas. Eu adoro Duolingo, né, que é um aplicativo bom. Eu realmente gosto de estudar. Você tem quantos idiomas? Você fala fluente? Acho que você comentou uma vez, né? Eu falo muito bem inglês, eu estou estudando alemão, eu estudo japonês desde os 13 anos. Caramba. E um pouco de italiano. Qual que é? Você fala, você usa o Duolingo, é isso? Tá. Porque assim, é muito interessante porque é gratuito, então qualquer um pode aprender por lá.
Eu, quando fui começar a aprender japonês, eu não tinha acesso a isso. Então, eu acabava entrando na internet, pesquisava coisa assim, como aprender japonês. Apareceu o primeiro site, eu entrava ali e começava a buscar. E começava, sabe? Era a vontade de ir fazer, não importa se eu tô fazendo certo ou não. Quero fazer. Quero estudar, quero crescer. E era desde com 13 anos fazendo isso. A influência do pai e da família, esse autodidata de querer buscar. Parece que sim, né? Com certeza. A Flávia também tem esse perfil, Flávia, de querer aprender tudo? Adoro idiomas, acho que isso ele puxou para mim. Eu sou apaixonada por essa área, eu adoro direito. Eu penso que inicialmente eu não ia fazer faculdade de direito, por estímulo da minha mãe é que eu acabei fazendo. E aí eu falei, era isso aqui, se eu não fosse fazer, eu ia fazer de novo, porque é uma área que eu acho linda. Então é o que eu gosto de fazer, realmente. Muito bom. Trabalhar junto com ele, né? De preferência. Eu vou falar pra você que isso não é comum, viu? A gente se dá muito bem. Isso é uma coisa que é uma raridade. Família, assim, marido, esposa, trabalhar no mesmo ambiente, às vezes é meio que conflitante. Vocês conseguem levar, pelo que eu tô vendo aqui, quantos anos tem de escritório que vocês estão trabalhando junto? Nossa. Nós casamos em 96. Tá desde sempre trabalhando junto? Nós casamos em setembro de 96. Uhum. O escritório foi fundado em outubro, né, de 93, ok? Só que a gente já namorava, porque a gente se conheceu no segundo ano da faculdade e no terceiro que a gente começou a namorar. Então, aí, quer dizer, a gente casou por causa da faculdade, eu montei o escritório com a ajuda dela por causa da faculdade, que a gente se conheceu lá, né? Então, nós estamos juntos desde sempre. Desde sempre, né? Então, para você ver, é possível. Qual que é o segredo, já aproveitando o gancho aqui, de ter sucesso trabalhando junto? Porque, é difícil, viu? A respeito, né? É saber ouvir. Harmonia. A Flávia fala, e eu tenho consciência disso, eu sou meio tanque de guerra, trator de esteira, sabe? Eu vou passando por cima, levo no peito, e eu faço 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho esse perfil, né? Que às vezes ela fala para mim, reduz, diminui, segura um pouco, tal. Principalmente porque os dois, o Lucas e o Enzo, né? O Lucas está chegando agora como advogado lá no escritório, né? Mas eu tenho um ritmo de trabalho absurdamente intenso. Se você pega a minha agenda, é igual à sua. Uhum. Só que assim, prazos de processo, Sim. reuniões, né? Tá tudo ali. Então, hoje eu tenho que dar uma segurada exatamente para poder deixar o Lucas fazer as coisas, porque senão eu pego para fazer, entendeu? E isso a Flávia me ajuda bastante, porque ela olha ali e tal, ela vai segura um pouco. Então, eu não conseguiria fazer a metade do que eu fiz sem ela. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. Né? Basicamente, é como se você fizesse a gestão do escritório, você cuida da parte técnica, você vai coordenando. Eu acho que eu funciono como um ponto de equilíbrio. Perfeito. A hora que está muito acelerado, vem cá, dá segura aqui um pouco, calma. Então, aquele ímpeto dele de fazer, realmente é um trator. Para trabalhar é um negócio, assim, difícil de acompanhar. Então, a gente segura um pouco, vai entrar gente nova, você tem que compartilhar. Não pode ficar tudo para você. Laerte, no escritório passaram várias pessoas para trabalhar, estagiários, advogados, nenhum ficou. Não consegue acompanhar. Todos saíram. Por quê? Não é porque o ambiente lá é ruim, ao contrário. Eu tenho gente lá comigo que está há 20 anos trabalhando comigo, que você conheceu, né? Só que não consegue me acompanhar. Para você ter uma ideia, Laerte, eu tinha participação de um escritório em Belo Horizonte, eu ia a cada 30, 40 dias de carro, no mesmo dia, e voltava de Belo Horizonte. Andava 1.100 quilômetros no dia, e só fazia a cada 30, 40 dias, né? E no outro dia eu já ia para São Paulo. Entendeu? E tem uma coisa que eu acho muito importante, ele é extremamente responsável. A parte profissional é impecável. Então, se é uma pessoa que não leva a sério o trabalho, hoje em dia está difícil você encontrar pessoas comprometidas. É verdade. Então, se é uma pessoa que encara aquilo lá
com uma certa displicência, não vai conseguir acompanhar. Porque ele é extremamente metódico e assim, o trabalho dele tem que estar sempre impecável. Então, é difícil, né? Isso que ela falou de comprometimento, eu até lembro da reunião, acho que a última reunião que a gente teve, que eu conversei com o Adilson, da Unifiob, falando exatamente sobre isso, que as pessoas não têm comprometimento de fazer absolutamente nada. Elas querem fazer uma coisa, depois elas param, vai fazer outra, e não levam as coisas à frente, não conversa, e não tem realmente a responsabilidade sobre aquilo, os atos e obrigações que elas têm. Não tem. Então, como é que você pega um escritório desse, com prazos, reuniões, obrigações realmente para serem feitas, para serem cumpridas, e as pessoas não vão levar aquilo à frente? Como é que você lida com uma situação dessa? Difícil? É muito difícil. E tendo que estudar. Porque senão você não cresce. E tendo que estudar, porque todo dia, né, principalmente nessa área ambiental que a gente atua, todo dia tem uma legislação ou uma norma que entrou em vigor. Todo dia. Tem algo novo todo dia para você estudar. Então é por isso, o pessoal que passou lá, eu tenho amizade com todos até hoje, né? Mas a grande maioria não ficou por causa disso, porque é insano o dia a dia do escritório, o fluxo de serviço. É uma coisa absurda. Então você tem que dar conta daquilo, né? E o teu dia de trabalho, você não pode ter ladrão de tempo. Você não pode ter aquele WhatsApp te chamando ali e perder tempo conversando com bobagem, porque você perdeu tempo é vida, você não volta mais. É verdade. Né? Não é nem, tempo é dinheiro, não, tempo é vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e eu me policio muito para não ter nada que me roube o tempo para ser produtivo sempre. E aí chega no final do dia, né? Eu já estou com 53 anos, chega no final do dia, tem dia que é 8 da noite, 8h30 da noite, eu já estou quase que desmaiando de cansaço, porque eu usei o cérebro ao extremo, né? Mas no outro dia, 6 da manhã, eu já estou de pé, vamos trabalhar e vamos estudar e vamos fazer, vamos produzir. É um ritmo... Esse amor pelo estudo, pela leitura, tudo, eu acho que os nossos filhos herdaram dos dois. Ele tem uma gana por conhecimento e não é só na parte jurídica. O que passar pela frente dele, que minimamente possa ter um interesse, ele já está lendo e já está informando, que a gente até brinca, né, em casa, que ele é o mestre Yoda lá de casa. Então, enciclopédia. Quer saber de uma coisa, pergunta para... E às vezes a gente fala assim, Luiz, vai, não é nem assim, passa assim um tempinho, daqui a pouco a gente vai lá e fala, você estava certo. Mas você sabe que você também, assim, aquele negócio, os iguais se atraem, então vocês realmente somaram para fazer esse amor pro estudo e tudo. Não é só ele, não, você também. Isso vem do meu avô, sabe, Laerte? Meu avô materno, o Sebastião Siqueira, né? Ele já é falecido há muitos anos. Ele era uma pessoa que me ajudou muito. E eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que eu aprendi com ele era a leitura. O gosto pela leitura, o hábito da leitura. Mas não era leitura de livros de Machado de Assis. Não era isso. Era aquela leitura do cotidiano, aquela leitura do aprendizado. Com ele eu aprendi o gosto de ler até bula de remédio, porque ali se aprende. Porque tem palavra que você não conhece, tem que ir no dicionário. Entendeu? É esse o aprendizado que eu tive com ele, entendeu? E hoje eu leio bula de remédio. Eu leio manual de veículo, eu leio, né? Não é aquela leitura de você decorar, mas você abre ali, passa o olho no índice, isso aqui eu não sei o que é, eu vou dar uma olhada. Entendeu? É aquela coisa de aprender coisa nova. É nesse sentido que eu adquiri o hábito com ele, que era aprender coisa nova, entendeu? Muito bom. O lance, eu acho que o lance, na minha opinião, tá? Eu também sou muito curioso, também busco sempre aprender. Na verdade, eu tenho uma biblioteca aqui que eu pego no pé do pessoal aqui para poder ler, que também é bastante. Mas eu vejo eu acho que quando a pessoa ela para de aprender, ela está fadada ao fracasso. Com certeza. Se ela chegar num ponto assim, não, já sei tudo. Você já começou, virou para baixo, ladeira, você vai se afundar. E eu acho, e é admirável, por exemplo, o que eu vejo, é muito comum, não sei, pessoas às vezes começam a chegar a uma certa idade, sei lá, tenho 40, sei lá, 50 anos, já estou numa idade que eu não preciso aprender mais. E eu acho que, e vendo vocês aí, que você está falando que está com 53,
buscando esse conhecimento, meu, isso aí é vida, você vai longe e justamente por causa dessa pegada. Eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a parar aí, ela acho que até saúde física e mental, ela vai ser prejudicada. Eu tenho, uma das frustrações minhas é que me falta tempo para estudar mais coisa, para ler. Ah, mas agora tá chegando aqui, ó. Então, Dividir um pouquinho. A parte operacional, né? Mas aí você fica numa parte de estratégia, estudando, exatamente. orientando. Eu incentivo bastante. Inclusive a Flávia, né? Os dois moleques nem se fala, mas a Flávia... O que a Flávia gosta? Gosta do idioma? Vai estudar, né? Continua estudando. Né? Ela tem muita facilidade, inglês ela fala, ela tem uma pronúncia muito boa, francês também, já tivemos contato com um cliente da França que precisou de serviço nosso. Perfeito. Por 2, 3 vezes, né? E ela conduziu perfeitamente a reunião. Né? O Lucas também, o inglês dele é muito bom, já tivemos reunião com um israelense uma vez, que ele que conduziu o inglês. Eu sou um zero à esquerda em idioma. Eu tenho melhorar isso também. Eu falo, eu tenho dificuldade de idioma. Eu tenho muita dificuldade de idioma, né? Então eu nem me atrevo. Então, sabe, eu já fiquei frustrado muito tempo porque eu não caramba, né? Não vai. Né? Todo mundo consegue, por que não vai? Né? Mas até aquela coisa, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa do que para outra. Eu, para idioma, eu sou realmente ruim nessa parte de idioma. Então eles gostam, né? O Lucas, ele desde os 13 anos aí estuda japonês. E ele entende muita coisa de japonês. Ele tem lá o dicionário dele de japonês e inglês, que tem hora que eu vejo ele estudando com o dicionário do lado, eu fico babando, porque não é filho meu, não é possível, entendeu? Porque eu vejo por mim, né? Aquelas letrinhas, você nem sabe o que significa. Exatamente, né? Aí ele e o Enzo foram estudar alemão, já faz acho que 3 ou 4 anos. 2 anos. Quanto? 2 anos. 2 anos estão estudando alemão. E estão indo super bem, quer dizer, então isso eu estimulo, né? Vai aprender mais. Aí ele falou, eu quero aprender italiano, vai. Quer dizer, o aplicativo ajuda. O tempo que você está ali de sobra, você vai, né, fazendo uma memorizando e tal, mas também hoje tem internet, tem uma série de facilidades, né? E o que eu posso também estudar, eu vou estudando, né? Porque você não pode parar de estudar, né, Laerte? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Até por falar nisso, pegar um gancho disso aí, você falou do caso da moça francesa que entrou em contato. É engraçado que a vida às vezes te dá recados, né? Você está começando a desanimar, você pensa que não, por que eu estou fazendo isso e tal. Exatamente no tempo que ela estava começando a desanimar de estudar francês, que eu nunca vou usar isso. Na mesma semana entrou essa mulher em contato. Quer ver? E precisando do serviço. E ela conduziu super bem, respondeu e conseguiu resolver a situação. Então assim, é realmente uma lição de vida mesmo. A vida te dá essas cutucadas, sabe? Eu continuo, vai dar certo. Não, show de bola. Eu tô surpresa, muita coisa boa aqui numa família. Agora é o seguinte, direito, né? Por que o direito? Por que você escolheu? Por que você escolheu? Acho que o Lucas tá mais fácil, porque, né? Mas aí, por que o A7, porque vocês se conheceram lá, né? Mas antes tem uma história, né? Por que vocês escolheram direito? Então, eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo porque eu moro em Pinhal, na casa que hoje é a sede do escritório, né? Sempre morei ali naquele endereço. E eu não conhecia a Flávia, a família da Flávia. Não conhecia, nunca tinha visto. Uma coisa impressionante. Bom, então, até ali os meus 18 anos, mais ou menos, eu queria fazer engenharia de telecomunicação. Porque eu adorava a eletrônica e o radioamadorismo estava frequente na minha vida 24 horas. Então eu falei, eu adoro isso, eu vou me dar bem, eu vou estudar. Já estava até vendo para ir lá para o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí e tal. Aí eu fui fazer o serviço militar obrigatório, o tiro de guerra, né, lá em Pinhal, que é o mais antigo do Brasil, né, o pessoal está sempre comentando isso e tal. Enfim. E aí no dia 24 de agosto de 99, eu sofri um acidente. 99. Não. Desculpa. 89. Era porque 93 são dois que Desculpa. Tá vendo? Tô ficando velho.
1989, é isso aí, 89. Eu sofri um acidente, foi um acidente muito parecido com aquele, sabe o Ronaldo Fenômeno? Quando ele sofreu um acidente que a rótula dele saiu? Ah, sim. A minha foi mais ou menos aquilo, só que numa proporção muito maior. Rompeu todos os ligamentos, foi um... Bom, enfim, dia 24 eu machuquei, dia 28 eu fiz a cirurgia e eu fiquei 6 meses sem pôr o pé no chão, engessado da virilha até o pé. Meu Deus. E aí, eu ia fazer o vestibular no Inatel no final do ano. Já não fui. Né? Aliás, antes do tiro de guerra, eu já não fiz porque eu ia fazer o tiro de guerra, já estava tudo certo para fazer. A minha mãe falou para mim, entra no direito, depois você transfere para lá, você não perde um ano e tal. Então eu fui fazendo, eu fazia o tiro de guerra de manhã, trabalhava depois do tiro de guerra, e ia para a faculdade. Dia 24 sofri um acidente, dia 28 fui operado e fiquei. Aí precisei parar de trabalhar e sem pôr o pé no chão, era uma dificuldade para ir até a faculdade, era uma coisa absurda, cadeira de roda, papapá, enfim. Mas passou essa fase. No ano seguinte, eu fiquei sem o gesso, mas fazendo fisioterapia praticamente o ano todo. E aí com uma dificuldade também, não tinha como trabalhar. Então era só praticamente a faculdade, eu ficava em casa, estudando, já estava no 2º ano de Direito. Aí eu conheci a Flávia, a gente se conheceu lá na faculdade e tal. Aí 3º ano da faculdade, eu já não estava nem pensando mais em Inatel, em engenharia de computação, não estava mais pensando. Porque eu já estava praticamente apaixonado pelo direito e eu já estava começando a namorar ela, né? A Flávia que era do direito. Eu estava ali apaixonado duplamente, né? Mas então você entrou no direito por causa do acidente? Eu não entrei era isso no que você direito, queria fazer. eu entrei no direito por causa da minha mãe, que ela me incentivou. Falou, ó, faz direito lá, depois você transfere lá para o Inatel. Você tem que ficar feliz com o acidente, senão você não tinha feito direito. Mas cara, exatamente. Mas eu não sei. Vai saber, Deus fez... Eu não sei nem se eu ia passar no vestibular do Inatel, eu não cheguei nem a fazer. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei se eu ia ter condição de pagar a mensalidade. Muitas coisas podem acontecer, você sabe disso. Sim. Então eu entrei na faculdade e foi assim, quer dizer, aí eu já nem pensava mais, eu já comecei a me ver dentro da profissão jurídica, porque eu comecei a gostar. E aí, a hora que eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo, eu fiquei lá em São Paulo, acho que uns 8 meses, 6 meses, eu não lembro direito quanto tempo, estudando. Eu fiz a época do Damásio, que era o curso, né? Só tinha gente grande fazendo aquele curso, né? E eu fui para lá e aproveitei muito, me ajudou demais. E aí eu falei para a Flávia, eu acho que eu vou começar a advogar, vou meter as caras. E aí em outubro de 93... Nasce o escritório. Nasce o escritório, exatamente. E você, Flávia, o que te motivou a escolher o direito? Eu sempre fui uma aluna... Exemplar. Aí eu nunca soube exatamente o que eu queria cursar. Cada hora eu enveredava para um lado. Aí quando terminou o ensino médio, eu falei, eu vou fazer matemática. Caramba. Aí comecei. Aí fui uns dias fazer o curso de matemática. Em Campinas, né? Não. O que eu estou fazendo aqui? Eu não gostei disso aqui, não. Saí. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer agronomia. Ah, meu Deus, a hora que o professor começou a falar das plantas, não sei o que, eu falei, não é isso aqui também. Eu não gosto nem de mexer no jardim, como é que você vai mexer com planta, né? Você vai ser agrônomo. Saí. Aí, nesse intervalo, eu sem saber por onde seguir, a minha mãe, Flávia, por que você não faz direito? Olha, de novo, as mães... É uma profissão tão bonita. A mulher saber defender os direitos dela, é um negócio bonito, vale a pena. Profissão nobre. E eu assim, tá bom, eu vou fazer, eu não tinha opção em vista e comecei a fazer um curso. E eu adorei o curso. Eu acho que a faculdade de Direito é uma coisa assim que, mesmo para quem não vá exercer a profissão, é um curso que a pessoa, ela amplia o horizonte. Ela adquire conhecimentos que ela vai usar para toda a vida. Eu falei, é isso aqui mesmo. Eu vou fazer. Só que eu não podia exercer porque eu ainda trabalhava em banco. Então eu tive que deixar meio de lado aquilo lá, mas a minha vontade era
trabalhar com ele. Eu sempre almejei isso. Aí, num certo Então momento, quer dizer que foi a sabedoria das mães, falou, meu, faz a direita, olha pra você ver que coisa. Foi mais ou menos isso. Agora os dois não teve jeito, eu já tô... É. Vocês têm que continuar aqui o legado que nós começamos, né? Mas foi, ou não, porque apesar que você teve a liberdade de escolher o que você queria. Tive. Na verdade, assim, eu tinha dúvida do que eu queria fazer. Eu sempre fui de humanas, assim, na escola eu era péssimo em matemática, física. Química, pra mim, era o fim do mundo. Enfim, eu odiava as aulas. E aí, sempre que tinha aula, sei lá, de gramática, eu gostava. Mesmo que eu não gostasse muito do jeito que o professor explicasse, eu tinha um pouco de facilidade. Então, até que, às vezes, tinha que explicar para alguns amigos meus o que era que estava passando e tal. E aí, eu fiquei na dúvida. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer direito? Vou fazer psicologia? Vou fazer letras? O que eu vou fazer? E aí, eu pensei em letras e até acho que em relações internacionais, porque tinha a ver com idiomas, que eu sempre... Você gosta. E aí, eu pensei bem, falei, eu vou fazer direito. Porque eu gosto, porque a matéria também é interessante e por conta da conveniência, que a família já tinha advogados, então une o útil ao agradável. Então foi basicamente isso. E aí você se apaixonou também? Sim, bastante. Eu gosto bem dessa matéria. Muito legal. Família toda na área aí. E agora, continuando na parte de direito, por que ir por esse lado que, na verdade, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, vocês meio que desbravaram algo que nem existia, né? Não, existia. Existia, mas era muito tímido. Era uma coisa era embrionário. Era desconhecida, era um negócio muito... Era embrionário. E assim, partir para uma área que era embrionária, que não era tão fomentada, até desconhecida por muitas, foi um desafio. Por que vocês resolveram ir para essa área de direito ambiental? Então, Laerte, aí tem uma série de coisas que interferiram, né? A vontade de fazer algo diferente, né? Primeira coisa. A vontade de fazer algo que ninguém fazia sempre me motivou. Isso aí está no meu espírito. Eu sempre fui assim, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, cara, me incomodava demais. Aquele negócio de você fazer a mesma coisa. Sabe aquela rotina que eu não via futuro? Você fazia a mesma coisa que todos os outros fazem. A mesma coisa todo dia. Isso eu não via futuro. Eu não vou nem citar aqui o que são as mesmas coisas, sim, porque às vezes pode ser que alguém fique, né, ofendido e tal, mas, enfim, eu não via futuro naquilo, sabe? De ficar, sabe, colocar uma plaquinha na frente do escritório, colocar lá que eu faço civil, criminal, trabalhista. Criminal nunca gostei, não ia fazer, então eu já ia ficar civil e trabalhista. Então, aquela rotina do dia a dia de um advogado que fica de porta aberta esperando o cliente passar na porta e jogar ele para dentro, eu nunca concebi isso. Eu acho que o advogado ele tem que trabalhar igual vocês aqui, igual a tua empresa. Né? Não é uma coisa que tem que ficar ali esperando, igual um pescador fica esperando o peixe, né, fisgar a isca para jogar para dentro. Não é isso. Na minha visão, a advocacia não é isso. E eu sempre quis trabalhar para a empresa. Eu nunca quis, que nem, por exemplo, direito previdenciário. Eu não faço, nunca fiz, pessoa não física gosto. não, é pessoa jurídica. Exatamente. Então, eu sempre quis trabalhar para a pessoa jurídica. Então, quando eu comecei a trabalhar, o que me estimulava era estudar a área ambiental. Eu sempre tive essa vinculação com natureza, eu sempre gostei, né? A gente teve grupo escoteiro, a gente participou muito, enfim, eu sempre tive esse lado, né? O meu passatempo de final de semana, quando era moleque, era colocar a mochila nas costas e subir as serras de Pinhal, né? Era esse meu passatempo. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não é possível que o pessoal da agricultura, o agronegócio, de uma forma geral, não tenha necessidade de um jurídico mais especializado. Então, eu comecei a focar nisso, mas focando sempre do lado ambiental pela paixão que eu tinha, né? Na época, tinha um engenheiro agrônomo, o Expedito, já é falecido, ele me forneceu algumas informações, me deu alguns balizadores, né? E aí eu comecei a comprar livros, que eu falei, pô, tem futuro, porque o pessoal da agronomia estuda direito agrário, tem essa necessidade. Então, mais estimulado, então, eu fiquei para estudar, né? E em 97 foi que começou a aparecer os primeiros serviços. Mas eu já vinha desde 93 estudando essa área, né?
E aí, em 97, eu falei, eu vou ficar nisso aqui e vou trabalhar com isso. Se dedicou somente a isso. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar, né, com a parte ambiental voltada para empresas, a parte ambiental voltada para o agronegócio, né, a parte rural de uma forma geral, o meio ambiente voltado para a área trabalhista, que eu sempre falo que quando uma empresa tem um problema trabalhista, o problema dela pode ser puramente trabalhista, contrato de trabalho, uma convenção coletiva, tal. Mas se for acidente de trabalho, se for doença do trabalho, se for algo relacionado ao ambiente de trabalho, não é mais trabalhista, é meio ambiente do trabalho, né? Então isso que a gente começou a mostrar para os clientes, que existia algo a ser feito que poderia ser melhorado dentro da empresa, mas também melhorado para não ter tantas ações trabalhistas. E a gente começou a trabalhar dessa forma e deu certo. E também a questão de mineração, que tem tudo a ver com a parte ambiental e que também me chamava muito a atenção, até porque aqui em São João ainda tem vários mineradores na parte de areia, né, os portos de areia e tal. Então, isso em 97 é que eu comecei realmente a trabalhar, porque o serviço começou a aparecer em 97 e eu fui abandonando as outras áreas, né, as outras. Exatamente. E eu mantive em outras áreas, como por exemplo, trabalhista, empresarial, 2 clientes praticamente que me acompanham desde o início, 2 empresas, e para esses eu faço a parte empresarial, eu faço outras áreas, né, trabalhista em si, mas para clientes novos a gente faz essa área ambiental voltada para a empresa, né, para o agronegócio, a parte trabalhista do RH, a gente dá consultoria para o RH, as rotinas de direito do trabalho, porque eu preciso saber quais são as rotinas para ajudar o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, porque a gente precisa saber a legislação para ajudá-los da mesma forma que eles nos ajudam na questão técnica da profissão deles. Então, há uma troca. E para a gente, as rotinas do RH são importantes também da gente conhecer para ajudar o técnico que trabalha ali no RH. Então, isso aí virou um trabalho muito interessante que a gente faz hoje para as empresas. E deu muito certo. Foi em 97 que a gente começou. Não, para mim, o direito voltava só para, eu penso no meio ambiente no sentido de, né, floresta, recurso natural. Recurso natural, sim. Você vê. E não é. Não é só eu isso. acho que essa é uma dificuldade da pessoa entender o que o advogado que trabalha com o meio ambiente faz. Você quer ver um exemplo? Agora então me explica, eu quero saber. Você quer ver um exemplo? Dentro da área ambiental, né, vamos falar agora da área ambiental, recurso natural, ok? O que o advogado ele pode fazer para uma empresa ou um produtor rural? Ele pode trabalhar em vários segmentos. Por exemplo, a empresa precisa de água, o produtor rural precisa de água. Sim. Ele precisa ter outorga, a empresa precisa ter outorga. A outorga, no estado de São Paulo, é retirada no DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, essas informações, muitas vezes o empresário e o agricultor não têm. Você quer ver um outro exemplo? O agricultor, aqui na nossa região tem muito produtor de batata, muito produtor de batata. O DAEE, ele dá a outorga para o agricultor. Beleza, ele pode retirar tanta quantidade de água do rio ou do represamento que ele fez lá para usar o pivô central. Numa determinada época do ano, nós temos a estiagem. Todo ano é assim, que é a falta de chuva. Sim. O DAEE, ele pode muito bem suspender aquela outorga e o agricultor ficar sem a produção. Então, a gente tem que trabalhar essas situações para o agricultor não ser pego de surpresa. Entendeu? O agricultor... Se ele, por acaso, usar sem essa autorização, qual é o tipo de Ele penalidade? está cometendo crime. E aí ele pode ser o quê? Punido. Ele vai ter multa, vai responder processo criminal. Criminal? Por falta de autorização, falta de licença. Caramba. É grave. Exatamente. Em São Paulo, o agricultor não precisa de licença, igual uma empresa precisa aqui. Mas em Minas, precisa. Em Minas, o agricultor é igual o empresário aqui aos olhos do departamento ambiental, Sim. do órgão ambiental. Você precisa ter licença. Se você é agricultor em Minas e você vai precisar fazer o corte de árvore, não estou nem dizendo árvore nativa, estou dizendo uma árvore exótica, um eucalipto.
né? O eucalipto não é brasileiro, ele veio lá da Austrália. Mas você precisa fazer um corte, você tem que ter autorização para cortar. Se você for transportar, se você for vender, são autorizações distintas. Senão você é multado. Você pode responder, inclusive, um processo criminal por isso. Então, são detalhes na atividade do agricultor, do empresário, que o advogado tem que estar constantemente dando consultoria, porque ele não sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Entendeu? Dependendo da situação, se ele tiver um furo que não puder produzir, imagine o prejuízo, o impacto. Exatamente, exatamente. E aí o outro lado, né? O agricultor desavisado que tomou uma multa. Quanto que vai representar? Exatamente. Qual é o impacto disso? Quem faz a defesa de multa é o advogado, não é engenheiro. O engenheiro faz projeto. Engenheiro, ele não tem preparo técnico, estudo para fazer defesa jurídica. Nem pode, porque tem regras, né? Mas muitos não sabem. Então, eu tomei uma multa, vou atrás do engenheiro. O engenheiro acaba fazendo. E não está certo. O engenheiro faz projeto. O engenheiro pode dar um laudo dizendo que aquilo não é bem assim, que pode contribuir. O fiscal ele que se equivocou em algum ponto, tal. Mas a defesa é o advogado que tem que fazer. Então esse trabalho do laudo do engenheiro e a defesa do advogado, ele tem que ser junto, em parceria. Então isso a gente faz. A gente tem contato com todos os engenheiros da região ambientais, exatamente por causa disso, porque a gente acaba trabalhando com enlace com esse pessoal. E aí vocês trabalham tanto no preventivo, quanto na consultoria, quanto no contencioso. Que seria quando acontecer algum problema. Isso. Tomou uma ação, uma notificação. Exatamente. Uma multa. E exatamente. Para poder mitigar o... Né, Exatamente. Existe o contencioso administrativo, que é esse da multa do órgão ambiental, né, da sanção, o embargo, embargou a propriedade e tal. E existe o contencioso judicial, que é o Ministério Público entrando com uma ação civil pública para reparação de dano. O Ministério Público ingressou com ação criminal por causa de uma falta de licença ou autorização, entendeu? Então a gente faz esse tipo de defesa. O minerador, quando ele vai fazer a extração do minério, ele tem a poligonal, que é o local onde é determinado que ele pode extrair. Vamos imaginar que ele cometeu um erro. Ele foi 1 metro além daquela poligonal. Ele extraiu fora da poligonal. Isso é crime. Isso é crime ambiental. Isso entra crime de usura. Por você estar usando um bem que é da União. Que o subsolo não é do agricultor. O subsolo é da União. Eu sempre falo nas minhas aulas de pós-graduação que o agricultor ele é dono de 35 centímetros, que é o solo fértil. De baixo não é mais dele, né? E até 40 metros de altura, 45 no máximo. Acima não é mais dele. Caramba. Né? Porque se você... Acima você tem que pedir autorização da ANAC, abaixo você tem que pedir autorização da Agência Nacional de Mineração. Então não é da União. Entendeu? Então, qualquer um pode registrar o subsolo de um terceiro. E muitos agricultores não sabem disso. Então, um outro trabalho que a gente faz para o agricultor você vai comprar uma fazenda, você tem que fazer um levantamento se toda a legislação está sendo observada, porque se você comprar a fazenda, o problema vem para você. Entendeu? A pessoa que compra transfere os problemas para quem comprou. E o detalhe você chegou a ver se o subsolo seu não está registrado por alguém? Porque às vezes, vou dar um exemplo para você, Olert. Você compra um imóvel rural, vamos imaginar que seja essa mesa, só a título de exemplo. E aí aqui, exatamente nesse local, você quer montar um silo. Você vai investir 50 milhões num silo, ponta de linha, top, para você armazenar os grãos da sua propriedade e dos vizinhos todos aqui. Vai ganhar dinheiro com isso. Tá, depois do silo montado, vem uma mineradora e fala, sai de cima que eu quero explorar lá embaixo. Como é que fica teu prejuízo? Você tem que ver antes. Caramba. Mas pode, se estiver... Sim, porque o subsolo não é teu. O subsolo é de quem é da União. Mas se eu cheguei antes lá e registrei, o direito não socorre aqueles que dormem. Você poderia ter ido atrás, não foi? Então, pessoal, para você ver, você tem que atuar na aquisição de bens... Sim! É muita coisa, é muito Tem um amplo. cliente nosso que é um dos maiores exportadores de cítricos do Brasil.
E eles, juntamente com uma outra empresa, que é da família, né, que eles compraram uma fazenda lá no oeste de Minas, divisa com Goiás lá. Fazenda enorme. Primeira coisa que eu falei para eles, vocês fizeram due diligence. Due diligence é exatamente você levantar todas essas informações legais. Antes de comprar. Né? Não, nós já levantamos, teve uma empresa que já até forneceu para a gente. Beleza, e o subsolo? Ah, o subsolo não viram. Eu falei, então não fizeram tudo. E aí nós entramos fazendo toda essa documentação. Caramba. Quer dizer, hoje já tem empresas que são especializadas em comercializar imóvel rural. Eles já sabem que o due diligence, que é fazer o levantamento... É uma necessidade. É uma necessidade. Então eles já fazem, mas eles esquecem da parte minerária. Entendeu? E aí a gente complementou esse serviço para eles. Então isso é comum. E é o que a gente mais faz. E aí tem 2 pontos que eu acho importantes com relação à forma de enxergar o advogado que faz meio ambiente. Primeiro, as empresas elas não têm a noção Exato. do que realmente faz o profissional. Aí quando elas têm um problema e vão atrás do profissional, aí elas se surpreendem porque elas passam a ter um profissional constantemente com eles, porque tudo que vai fazer precisa da consultoria. Eu achava assim, acho que é só um negocinho aqui, mas na verdade Exatamente. é muito amplo. São várias situações, vários clientes que eu percebi isso. Puxa, Sete, mas eu não sabia que... Né, falta de conhecimento, você tinha que tem. tinha que fazer tudo isso. E o outro ponto que eu acho que é assim, que não todos ainda têm, é a visão de que o profissional ele não está ali para tirar o dinheiro da empresa. Isso. Ele está ali para fazer com que o dinheiro da empresa não seja gasto indevidamente. Então, por exemplo, quando o advogado ele é contratado para fazer o trabalho, se ele está atuando preventivamente, ele vai ver a realidade da empresa de modo que, esse aqui vai gerar problema, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema. Quanto que isso aqui ia gerar de prejuízo para a empresa? 100 mil? 1 milhão? 2? Não sei. Problema da imagem da empresa, um dano ambiental hoje em dia é um problema sério para a imagem da empresa. Então, esses 2 pontos que eu acho que, assim, ainda não tem a consciência da importância do profissional da área do meio ambiente. Uma pergunta que eu quero ver a cabeça. A parte do tá agora em alta, a parte do SEO aí, quando vocês entram muito na parte de governança, que é essa parte de análise de risco, que você acabou de comentar é exatamente isso. Sim. O lance da compra, fazer esse due diligence, às vezes, beleza, tem essa situação, qual que é o risco, será que é vantajoso ou não? Você comentou sobre a questão da imagem da empresa. O pessoal procura também em relação a isso, porque existe comitê, né? Sim. Se forma, vocês participam Na disso? verdade, não, a gente não participa disso. Só como consultivo mesmo. Exatamente. Ajuda a montar o conselho, exatamente. orientar. Nós já tivemos situações de ter empresas nos convidando para participar, mas é muito complexo. Não dá, porque você acaba saindo da sua área, né? E é complicado. Então, o que a gente tem feito, muitas vezes, são membros de conselhos de empresas que já viram a gente trabalhando. Olha, eu faço parte do conselho da empresa A e da B. Eu vi você trabalhando na A e a B está precisando. Você pode vir aqui? Vou. Entendeu? Assim a gente faz e tem feito, e faz o serviço, entrega o serviço. Muitas vezes, terminou o serviço, tchau. Mas muitas vezes a gente acaba ficando. Por quê? Abre a cabeça dele. Exatamente. Não, e o cara começa a perceber, o cara que eu digo assim, os gestores, Sim. Eles começam a perceber que meio ambiente entra em tudo. Exatamente. Tem cliente meu que você acaba tendo um laço de amizade com o cliente, porque você acaba sendo ligado várias vezes, né? Você está ali em reuniões e tal. Tem cliente meu que começa a me chamar de boca santa, porque tudo que eu falo acontece. Mas não é que eu sou boca santa, é que a gente já vê lá na frente, né? Entendeu? Eu já vi lá na frente. Falo, vai acontecer isso, e vai dar prejuízo assim, assim, assado. Ele aprende para você, faz isso que você não vai ter problema. Exatamente, entendeu? Exatamente. Ele quer pagar para ver, às vezes. Exatamente. Então, eu acho engraçado isso, porque, sabe, tem clientes que são amigos, né? Tanto tempo junto, então virou amigo, né?
Teve uma vez que eu estava numa reunião que um dos diretores falou assim, eu falei para não te chamar, porque você só complica. E deu risada. Mas não é que complica, é que a gente mostra tantas coisas, né, que inviabilizou o meu negócio. Não é que inviabilizou, nós temos que olhar, que nem jogo de xadrez. Você está protegendo o capital dele. Exatamente. Mas eu sei que falou brincando. Mas é uma visão do leigo. Do leigo, que não entende. O leigo tem essa visão. Inclusive, essa história desse cliente, que eu não vou citar o nome aqui, a Flávia falou assim, essa brincadeira que ele fez com você, a gente pode aproveitar. Porque o leigo pode ver dessa forma, lembra disso? Vê como sempre um empecilho. O advogado já vai aparecer, já vai... não tô inviabilizando o negócio, tem problema. Pô, ele tava dando tudo certo, não vou poder comprar. Exatamente, não é isso. Só que ele ia entrar numa roubada. E tem hora que você não tem como resolver. Então, fala, isso aqui é roubada mesmo. Ou só tem um caminho alternativo. Tem o caminho A, tem o caminho B, tem o caminho C. Tem tudo isso aqui. Quer dizer, a gente forma caminhos para a pessoa, entendeu? Tem um outro cliente nosso que eles compraram uma fazenda aqui em Minas. Eu também não vou citar a cidade, nada por questão de ética. E a gente trabalha quase que de braço dado com os engenheiros. O engenheiro, antes de fazer alguma coisa, ele liga para mim, eu posso fazer isso? Você tem que ver, bate o GPS lá nos pontos, me manda, a gente olha, aí depois ele faz. O engenheiro agrônomo, entendeu? Tá certo. E é assim que a gente tem trabalhado, é dessa forma que a gente trabalha para o agricultor. Tem um pessoal na região de Machado, eles têm várias fazendas lá. Cara, eles não fazem absolutamente nada sem antes ligar para nós. E aí eu achei muito engraçado, teve uma desapropriação para passar um linhão de força. Não tem nada a ver com a gente. Absolutamente nada a ver. Ele virou e falou assim, eu quero que você faça a defesa nossa. Tamanha confiança. Entendeu? E aí nós fizemos a defesa no mesmo formato que a gente faz as defesas ambientais, com riqueza de detalhe, e nós ganhamos, em primeira e segunda instância, que a indenização dele fosse muito maior do que ele efetivamente iria receber. Então, isso também acontece, do cliente pegar uma confiança enorme e falar, eu quero que você faça. São vocês que vão fazer. Você falou do negócio do leigo e eu posso falar, porque eu estou saindo desse estado de leigo e entrando realmente no direito, então com um pé lá, um pé cá, né? E é a pura verdade, que antes eu tinha a concepção de que, eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa. É fácil, você vai lá, abre a empresa e começa a trabalhar. Isso na visão de quem não tem experiência nenhuma. Hoje eu estou vendo que é um absurdo essa concepção. Não é desse jeito. Tudo você vai ter que ter alguma autorização. É muito mais complicado do que parece. E a pessoa que não tem a perspectiva, o conhecimento, ela vai entrar numa roubada uma hora ou outra, porque ela não sabe até onde ela pode ir ou não. É aí que entra o papel do advogado, que sabe dessas normas, que sabe até onde você pode ir. Você pode fazer isso aqui vai dar errado. É essa a percepção que as pessoas geralmente não têm e acham que o advogado vai fazer sacanagem com a empresa, vai roubar dinheiro dele. Não é assim que funciona. Ele vai orientar a pessoa, vai dar o caminho para que ela saiba exatamente até onde ela pode ir e o que fazer de forma certa. Um outro exemplo disso que o Lucas acabou de falar, que ele falou, já me ocorreu aqui. Transporte de produto químico, transporte de produto perigoso. Você tem que fazer toda a logística do percurso da onde vai fazer, com as licenças ambientais do percurso inteiro. Entendeu? Que é isso que ele acabou de falar. Quando você pega uma empresa, né, para trabalhar a questão aí do meio ambiente do trabalho, propriamente dito, você tem que sentar com o engenheiro de segurança do trabalho e conversar com ele. LTCAT, PPRA, que agora é PGR, você tem que envolver também o médico no PCMSO, você tem que envolver o RH para o PPP. E aí o Lucas tem hora que ele fica assim, nossa, eu me perco nessas siglas, me perco na MR. Entendeu? Essas coisas você não vê na faculdade. Não, e detalhe, eu estou no meio jurídico, estou aprendendo, eu terminei a faculdade, eu estou trabalhando com ele todo dia. Eu me confundo. Imagina quem não sabe. Entendeu? Mas aí o que acontece? Tem muita gente trabalhando de forma irregular por falta de conhecimento. Exatamente. E aí que entra vocês na jogada. Mas é que é o... Nossa, transporte, tudo que envolve meio ambiente se complica demais. Exatamente. É muita... E parece que assim, eu trabalhei com uma empresa de transporte de produto químico há bastante tempo. E parece que cada estado também tem uma... Quem se falou de Minas...
de um jeito, às vezes você entrou, você tem que pegar outras licenças. Sim. É muito complexo. Lert, nós trabalhamos... tem uma empresa no Ceará que são os maiores exportadores de melão do Brasil, não vou citar o nome. Nós trabalhamos para eles. Eles têm fazenda no Ceará, no Piauí, na Bahia, no Rio Grande do Norte. Semanalmente eles ligam ou WhatsApp ou e-mail para nós, nós estamos com uma demanda assim assado, mas é mais o consultivo, entendeu? É mais o consultivo. O que você me fala disso? Então aí a gente responde e tal. Papá. Então você vê que a atuação nossa é no Brasil inteiro. Porque você tem essa necessidade de estar estudando a legislação do Ceará, que é diferente daqui, a legislação de Minas, que é diferente daqui. Entendeu? Nós temos cliente com fazenda no Centro-Oeste, você tem que estudar ali aquela legislação. Então, é por isso que eu falo que a gama de estudo é muito grande, entendeu? Não, muito bom. Bom, deixa eu fazer... Nossa, acho que nosso podcast vai ser maior, hein, João? Bateu o recorde. Mas você deixou, a gente fala. Tem que falar, mas estou aprendendo aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente assistindo isso aqui. Que não tem noção nenhuma do que é, ou de qual que é o tamanho desse... Exatamente. Né? Então é importante. Depois vocês podem tirar uns cortes aqui, bem legais aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse reconhecimento internacional da Who's Legal. O que é isso? Vamos lá. Conta um pouquinho sobre isso, que isso não é qualquer empresa. Vamos lá. A Who's Legal é uma editora. É uma editora que ela está sediada em Londres, Inglaterra. E ela tem um trabalho muito legal feito há anos, tá? Que ela faz é igual se fosse uma lista telefônica, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, mas é um trabalho de pesquisa de mercado, onde ela coloca no site e no livro dela os principais advogados dos países. E eu fiquei durante anos, 10 anos, tentando entrar na Who's Legal. Mas quando você está num escritório grande, você tem uma rotatividade grande de serviço, é fácil de você entrar. Por quê? Porque o Who's Legal, ele trabalha basicamente assim. Você faz o seu cadastro, manda a relação dos clientes e manda as decisões judiciais que você acha mais importante desses clientes. Eles vão analisar, tudo em inglês, obviamente, eles vão analisar aquilo, e aí eles vão fazer a pesquisa com os clientes que você indicou e vão fazer a pesquisa de mercado do seu nome. Entendeu? Eles vão ligar. Porque não é só você que está concorrendo. Então o Laerte concorreu e ele vai passar lá 5, 6, 10 empresas. Depois, eles ligam para essas empresas perguntando de mim. Você já ouviu falar? Você conhece e tal? Entendeu? E eles mandam e-mail, eles fazem a pesquisa sério. Durante 10 anos eu tentei entrar. Cara, batia na trave, né? E não entrava, porque eu não tinha uma rotatividade de serviço. Uma sentença judicial demora quanto tempo para sair? Às vezes demora 5 anos para sair, às vezes é mais rápido. Então, com a rotatividade, com a quantidade de serviço aparecendo, a gente começou a perceber que estava quase lá. Estava quase lá. Aí, há 5 anos atrás, saí pela primeira vez como referência nacional. Né? Já fiquei, foi uma festa, a Flávia ficou super contente e tal. Para mim foi... Uma grande conquista. Né? Eu falo que assim, nascimento dos meus filhos, lançamento de livro, que eu tenho alguns livros editados, são marcos da minha vida, né? Abertura do escritório e tal. E aparecer no Who's Legal foi um deles, né? Eu fiquei super contente. Aí eu falei, mas e agora? Porque uma coisa é você chegar, né? Outra coisa é você ficar, que é mais difícil ainda. Aí eu falei, e agora, o ano que vem? O que eu vou mandar para lá? Então nós já começamos a pensar, ela me ajudando, o que nós vamos mandar para o ano que vem? Então a gente já deixou mais ou menos separado, tal. A hora que abriu a lista de chamada, a gente já mandou, saímos de novo como referência nacional. Aí eu não me lembro se foi no 3º ou no 4º ano, acho que foi no 4º ano, que eu saí como referência mundial, porque foi um período que a gente conseguiu trabalhar para algumas multinacionais. Inclusive essa francesa. E aí deu certo. E casou deles fazerem a pesquisa em outros países,
talvez com empresas que a gente já tinha trabalhado, não sei, porque eles não revelam como é que eles fazem a pesquisa. Sim. Isso que é o mais complicado. Saímos como referência mundial. Falei, puta, aí foi... Eu nunca esperei sair numa situação dessa. E competindo com escritórios... Não, escritório grande. Grandes, né? Escritório grande, competindo com o escritório que tem 1000 advogados. Mas são mais generalistas os escritórios, né? Sim, mas dentro do escritório tem aqueles que só faz essa área. Mas vocês saíram como reconhecido do segmento de meio ambiente. Meio Meio ambiente. Que acho que esse que é o grande... Não, mas mesmo assim, tem escritório imenso que só faz isso hoje. Entendeu? Entendeu? Então, aí o ano passado saímos de novo, mas como referência nacional. Quer dizer, mas estamos lá. Esse ano nós estamos concorrendo de novo. Quem sabe mundial de novo. Então, estamos concorrendo. Não tem problema, se for nacional já está valendo. Está valendo. É muito grande. Muito grande e problemático, né? Tem tanto estado, é gigantesco, então tem mercado pra caramba. Muito bom. E para finalizar aqui nosso podcast, eu vou fazer 2 perguntas aqui. Uma é o seguinte: o que você me fala sobre o futuro do direito ambiental no Brasil e globalmente? Qual que é a tua expectativa de vocês em relação a isso? E depois eu faço a outra, mas primeiro você responda essa. Bom, eu vou responder. Okay. O direito ambiental, ele veio para ficar. E ele está cada vez mais amplo, né? Cada vez mais amplo. Por exemplo, tem áreas que hoje eu me dou o direito de não trabalhar. Olha que legal. Né? Entendeu? Sequestro de carbono. Eu não trabalho com sequestro de carbono. Não faço. Eu me dou o direito de não trabalhar. Né? ESG dentro de empresa, que nada mais é que gestão ambiental. Não faço. Não faço. Isso aí, na verdade, não é nem papel do advogado fazer. Sim. Porque a gestão ambiental dentro de uma empresa ela é ampla, tem que ser multidisciplinar. Então, por isso que a gente acaba não fazendo. Não é o nosso papel. Nosso escritório, eu estou dizendo. Então, hoje, o direito ambiental, em tudo que você vai fazer, você tem ele presente. Você vê a Operação Fumaça Preta lá em São Paulo, na Marginal Tietê, com a CETESB, distribuindo multa para todo mundo. O que é? É ambiental. Entendeu? E tantas outras operações, né? Tráfico de animal silvestre. Se você ligar o jornal, qualquer que seja, X% é direito... Pode olhar lá para você ver. O jornal hoje, se você ligar na Record, o Jornal da Record, lá que passa às 8 da noite, se você ligar na Bandeirantes, qualquer jornal de grande, né, que pegue o Brasil inteiro, é quase que impossível não ter pelo menos uma matéria falando sobre ambiental, queimada, papapá, entendeu? Então, o direito ambiental ele veio para ficar, né? E uma crítica que eu faço é que as faculdades não ensinam o direito ambiental como ele é na verdade. O aluno sai da faculdade com uma visão totalmente distorcida do que é o direito ambiental. Quando você pega na prática, você vê que é diferente, você não consegue fazer, ou às vezes faz de forma errada. E esse é o grande problema. Então, você precisa estudar. Né? Mas ele veio para ficar, ele não sai mais da... Acho que também eu vejo cada vez mais importante, né? Com certeza. Porque a população crescendo, cada vez mais escassos recursos. Sim. Né? E acho que o direito ambiental veio para poder fazer essa gestão. Exatamente. Para poder, que nem mineração, não é todo lugar que pode. Porque se deixar todo mundo fazer só focar em dinheiro, vai destruir o planeta. Assim. Então, eu imagino que o direito ambiental veio para isso. E ajudar, né? Porque eu vejo assim, que nem, vou dar um exemplo. A gente está ajudando um projeto, a base é fazer preservação de algumas rios que cortam aqui, né? E escolheram uma região aqui da Prata aqui. E olha que engraçado, o trabalho não tem nada a ver com o sentido de ficar plantando, é um trabalho até diferente, é muito legal. É no sentido assim, tem áreas que já estão preservadas e orientar o produtor como que ele pode manter essa área preservada. Legal. Assim, por exemplo, pra você ver que interessante, eu vi até um negócio lá que eu achei fantástico, assim, tinha uma planta lá que está em extinção, está ameaçada de extinção, na verdade, e estava num lugar ali. E para ela poder nascer, tem que ter um nível de pureza de água, estava próximo de um rio ali, muito alto. Eu falo, mas você está aqui, ó, uma espécie de ameaçada está aqui dentro das próximas saídas da fazenda
Então, como que eu posso... Então, assim, agora, sabendo disso, como que eu vou poder preservar isso? Exatamente. Então, eu vejo muito essa questão de orientação, né, de preservação. Então, é um mercado que eu vejo assim, vai crescer muito e eu penso assim, não é que o pessoal do agro quer fazer, eu acho que acho super errado. Não pensa. Não, eles pensam, lógico que eles pensam. Até porque se eles não cuidar, começa a criar problema para eles mesmo, de erosão. O Laerte, quem mais preserva o meio ambiente no Brasil é o agronegócio. Isso eu não acho, eu tenho certeza. O Brasil preserva 56% da sua mata nativa. 56%. Isso é verdade. Portugal, França, Itália, 1%. E esse pessoal de fora quer explicar para nós como produzir, preservando, como trabalhar. Tem a dó, né? Tem a dó. Não, e o Brasil, essa questão de metodologia, tecnologia para eficiência produtiva. Eles exportam isso aí. Então, isso eu acho que o agro é referência. Sim, sem mas dúvida. Mas assim, o que eu penso? É fato que assim, não tem como ser especialista em tudo. Por isso que precisa de profissionais para poder orientar. Porque às vezes tem legislação, tem situações, às vezes, que nem essa parte, por exemplo, não sei, tem uma plantinha, não tem conhecimento profundo de fauna, flora. Esse exemplo da planta que você deu, isso aí chama indicador de sustentabilidade. Tem vários, a planta é uma delas, o lambari. No curso d'água. O lambari só fica onde a água tá limpa. Tinha um sapinho que eles acharam também que exatamente. É indicador de sustentabilidade, é isso aí. Isso aí é biólogo que faz esse trabalho e tal, para fazer esse levantamento. É bem legal. Então, esse para você ter uma ideia, a Toyota, eu acho que é muito legal nesse ativo, porque ela pensa assim, não tem como a gente... Tem o pessoal que é ambientalista que é muito radical, que eu não concordo. A Toyota Express, porque assim, é muito no sentido de como que a gente pode conviver com as duas coisas, com a parte do ser humano, produção, agro, etc., porque é uma indústria. Ela tem várias frentes de atuação. E também fazer esse trabalho de forma eficiente. Eu acho que o que falta às vezes é eficiência, falta de conhecimento, eficiência, e que, por falta de conhecimento, acho que eu vejo. E é o que o agronegócio já faz há anos. Faz há anos. Exatamente isso. E bem feito. É verdade. Umas coisas que as pessoas acabam não percebendo é que se o agronegócio destruir o meio ambiente, eles não vão ter como produzir. Não tem como. Exatamente. Então eles não vão ganhar dinheiro. Então qual que é o sentido deles mesmos destruírem e quererem ganhar dinheiro? Não tem uma coisa que combina com a outra. E aí é o seguinte, para a gente finalizar, uma última pergunta, que eu sei que vocês são extremamente experientes, não tem que falar, até já teve na vida acadêmica, dando aula, enfim. Para quem está começando agora na área de direito, que conselho você daria? Já tem dois, eu sei que vocês aconselham muito eles, mas o pessoal que está chegando, até você já deu uma crítica, eu achei legal pra caramba, não para quem está começando, mas para quem está aí fornecendo ensino, né, para o pessoal de direito, que é melhorar essa parte de direito ambiental, criar cursos mais eficientes, né? Mas para quem está começando agora na área de direito, o que vocês dariam de conselho? Deixa você falar, eu falo por último. Estude. Tem que estudar, tem jeito. Para de usar ChatGPT. Não espere a faculdade lhe fornecer as informações. Tem que complementar. Tenha vontade de estudar. É isso. Eu acho que o que mais falta hoje em dia é aquela garra, aquela persistência. Estudo. Para somar, eu acho que é estudar muito e não ter tanto ego assim. Porque as pessoas às vezes falam assim, não, eu sei isso. Não sabe. Se não sabe, pergunta para alguém. Não tenha vergonha de falar, de errar. Então, estuda muito, não pode parar de estudar nunca, mas também abaixa um pouco o ego, desce do lustre e pergunta para alguém que às vezes tenha mais conhecimento. O mesmo tamanho, ô mãe, o que você acha disso? É tal coisa. Obrigado. Aí você pensa naquilo, vai pensar para outra pessoa. Aí você começa a formar mais um gabarito um pouco maior sobre aquele conteúdo e aí você chega numa conclusão. Formar conteúdo só com a sua cabeça às vezes não dá muito certo. Então, e aí é o seguinte, o recém-formado que quer advogar, porque pode ser o recém-formado que ele quer fazer concurso público. Pode ser. Né? Ele não tem vontade de advogar, ele vai querer ser delegado, promotor, juiz, enfim, seguir carreira pública. Agora, se ele quiser ser advogado, ele tem que estudar muito, que foi o que a Flávia falou, porque sem estudo não tem jeito. Ele tem que baixar o ego dele e ouvir mais, né? A gente tem duas orelhas e uma boca para você ouvir mais e falar menos, porque ouvindo você também aprende. Mas tem um terceiro recado. O cara tem que estudar gestão de empresa. Ele tem, porque ele vai ser gestor do seu próprio negócio, que é ele mesmo.
Ele vai ter que separar o eu profissional do eu que final de semana, né? Porque a tua imagem não se separa. Então ele vai ter que administrar isso. Então ele tem que ir atrás de um Sebrae, ele tem que ir atrás de uma empresa que dê consultoria, ele tem que ir atrás do Laerte para trabalhar a parte de imagem dele, de marketing participar dele, de um clube, participar de um clube B2. Ele tem que fazer essa parte da gestão empresarial, porque senão ele também não consegue. Então, ele tem que estudar, ele tem que saber se comportar e se apresentar, saber separar o que é profissional, o que é particular, e ele tem que ser o gestor do próprio negócio. Basicamente é isso. Tá aí, você tem que estar. Ó, já deu um corte já aí para vocês aí, você viu, né? Gente, muito obrigado aí por esse momento aqui. Acho que foi muito enriquecedor esse bate-papo, trocar essa ideia, aprender com vocês aí. Eu tô ficando. Lógico que tem muito para aprender sobre direito ambiental, mas já conheci um pouco mais, abriu a minha cabeça em relação a isso. Tenho certeza que quem estiver assistindo vai também ter essa percepção um pouco mais ampla. E agradecer vocês aí por esse tempo, por estar vindo aqui compartilhar esse conhecimento. E quem sabe ter uma próxima vez que a gente vai poder se aprofundar mais sobre alguns temas e mostrar, né, para o pessoal, que eu acho que tem muita desinformação, que a gente falou, em relação à água, por exemplo, que é muito criticada às vezes pela mídia e está fazendo um excelente trabalho. E vocês também estão juntos aí, trabalhando em parceria com eles, que, querendo ou não, por mais que você tenha na indústria e tal, tem também o agronegócio. Acho que isso é bom as pessoas aprenderem. E falta esse tipo de conteúdo. Hoje a mídia acaba jogando para um lado que não é exatamente isso que está acontecendo. Muito obrigado. E vocês querem fazer algumas considerações finais? Fiquem à vontade. Eu quero primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, da tua equipe, tá? Que você está aparecendo aqui na câmera, mas tem um punhado de gente que não está aparecendo, né? E eu quero agradecer a todo mundo que está aí ajudando. Eu quero agradecer aos membros do Clube B2, mais uma vez, por terem recebido a mim e aos meus filhos lá, e tão generosos, todo mundo, principalmente você, Laerte. E quero deixar aqui também o seguinte, te agradecer pela oportunidade desse podcast, porque é sempre importante a gente poder levar essa informação um pouco a mais, né, para as pessoas, abrir um pouco a mente das pessoas, mas também, né, eu acho que é a primeira vez que a Flávia aparece, né, Flávia? Eu acho que é importante, né, ela aparecer, e obrigado. E quem tiver dúvida, vai estar isso nas redes sociais, é só colocar o comentário lá que aí o Laerte me encaminha, o pessoal me encaminha. Desculpa, como que faz para entrar em contato com vocês aí, ó? Não, nós temos o site nosso, que é o a7.com.br, né? É o site do escritório, né? www.aceti.com.br e as nossas redes sociais, que é o @A7Advocacia. Perfeito. Né? Então, é muito simples. E quem precisar de informação, quem tiver dúvida, pode mandar ou colocar nos comentários aí abaixo, que também a gente vai visualizar, vai responder com o maior prazer. E venha para o Clube B2 você também, porque vale muito a pena. Muito bom. Querem fazer alguma consideração? Não, já falou tudo? Tá tudo. Já falou pela frente. Muito obrigado. Então você que está ficando por aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com as pessoas que às vezes não conhecem nada sobre esse mercado de direito ambiental. Isso aqui é muito amplo. E em breve um novo episódio. Até mais. Tchau, tchau.